Você vai conhecer um pouco da minha história. Vai saber quem é Frank, o que eu já fiz. Bom, vai ser um mergulho profundo. Vai ser um mergulho profundo na minha história, onde você vai entender um pouco de tudo aquilo que eu já fiz e como a vida pode ser mágica. Você vai conhecer um pouco. E é isso. É exatamente sobre isso que eu vou contar para vocês, que a minha história, ela é uma vida mágica, ela é uma história que chega a ser um encanto, parece até mesmo algo que vai muito além do que muitos poderiam acreditar. Bom, eu estava conversando agora há pouco com Paulinha e ela falou: Frank, conta isso, conta essa história, né? Fala um pouco sobre isso, como começou sua história, até mesmo na televisão. E a gente estava trazendo questões e pontos bem incríveis assim do início. Eu sempre fui de uma família, né, bem simples. Graças a Deus, comida não nos faltou, mas a gente passou por situações assim de cuidar para não faltar. Ou seja, da minha família também, né, era daquele tipo que a roupa a gente ganhava duas, uma calça e uma camisa, uma bermuda e outra camisa. Um era para o Natal, outro era para o Réveillon, e a calça ficaria para o ano todo para você poder usar na escola, né? Então era assim. Eu acho que muitas pessoas já se identificaram com situações como essa, né? E era um padrão que a gente tinha, que a gente sabia que existia ali em nosso circuito, em nosso ciclo, né? Mas tem uma questão que desde a infância eu tinha isso, que eu seria apresentador de televisão, que eu seria artista. Eu sempre tive habilidade. A minha mãe, ela tem uma habilidade artística também imensa. A minha avó costura, a minha mãe, ela também costura. Hoje minha avó não faz isso, mas ela sempre era a pessoa também, que, por exemplo, era a pessoa que aplicava injeção no bairro, nas pessoas. Não é como hoje em dia, né? Eu morava na Bahia, mas eu tinha sempre um sonho comigo, né? Sonho de viver uma verdade que não se limitava àquela verdade que eu vivia. Apesar de nunca ter faltado, mas eu sabia, depois, claro, eu fui entender isso, que existia um pensamento também de escassez que a nossa família geralmente traz, né? Que isso vai passando de geração a geração. E com esse sonho, né, depois de um tempo, eu sempre brincava, na verdade, com algo ligado para televisão, sempre. Se eu tinha uns bonequinhos que eu ganhava, eu pegava esses bonequinhos e trabalhava com ele como se fossem os apresentadores de TV. Então, desde pequeno, a minha vida foi voltada para isso. Até que interessante que eu me via apresentador de televisão, eu me via fazendo TV. E eu tinha uma sensibilidade muito grande, sempre tive assim, e eu conseguia entender como tudo funcionava. Daí, quando eu fui morar em Aracaju, em Sergipe, né, saí da Bahia, aí lá eu tive a oportunidade de entrar para o teatro, fiz muitas peças na escola, depois fui chamado por um grupo profissional, que era o grupo Raízes, do Jorge Lins, um grande ator também, diretor de teatro lá na minha cidade. E aí eu comecei ali a atuar, a fazer algumas apresentações de bonecos e aprendi a fazer os bonecos de forma autodidata, só observando. Daí eu criei espetáculos infantis também. Eu não me via como participando de um grupo, sendo comandado. Então eu queria fazer e colocar a minha criatividade à tona, né? E aí eu coloquei a minha criatividade à tona e criei meu primeiro espetáculo infantil fora da escola profissional,
Antes disso eu atuei como palhaço e depois eu atuei como ator mesmo, fazendo também os bonecos e dirigindo uma peça infantil. Então eu sempre fui muito autodidata em algumas questões ligadas a artes, mas também buscava integrar de alguma forma também com o que já se existia na época, né? Já existia na época. E interessante que eu, durante o processo, né, de busca, de mergulho, as coisas foram crescendo, foi ampliando e as pessoas viam também o meu talento, e com isso eu acabei vendendo esses espetáculos. Tinha que aprender a vender, então eu aprendi a vender para poder a minha arte ser reconhecida. Eu não esperava por ninguém, não esperava que alguém viesse, eu vou vender seu projeto, não. E eu sabia que onde eu queria chegar, né? E onde eu queria chegar era na TV. E tinha um caminho, existia um caminho para tudo isso. E esse caminho eu fui trilhando ele. Daí eu fiz, paralelo a isso, eu fui palhaço também. Então eu fazia animação de festa. Eu falei, o que eu posso fazer para poder movimentar isso? Aí eu trabalhei com recreador. Criei um palhaço e esse palhaço circulou a minha cidade toda, o meu estado, sendo o palhaço mais conhecido do meu estado, porque eu fiz um marketing também em cima disso, apresentando, e daí eu fiquei bastante conhecido. Com o tempo eu fiz um piloto de programa de televisão, e paralelo a isso eu aproveitei um boneco que eu criei com a caricatura de um apresentador, que ele também é um empresário, um grande empresário político lá da minha cidade, o Fabiano Oliveira, onde eu criei uma caricatura com o rosto dele, um boneco, que era o Cabeção, e com isso eu acabei indo para a televisão, manipulando o boneco atrás do sofá. Manipulei esse boneco durante um bom tempo, mas eu sabia onde eu queria chegar. Até que fiquei 1 ano e pouquinho lá, e depois eu disse, não, tá na hora de eu ter meu programa. Saí de lá e fui em busca, através desse piloto que eu gravei de forma profissional, com um amigo, o Danilo Andrade, a Heloísa Galdino, a Flávia Burgos, produziram. Eu lembro que eu juntei o dinheiro também das apresentações de palhaço para poder pagar uma equipe profissional. Ninguém bancou para mim não, eu paguei com meu dinheiro o piloto, uma fita VHS. E aí, com isso, eu levei numa emissora de televisão, numa emissora fechada chamada TV Cidade. Eu nem sei se existe mais lá na minha cidade, que era da NET. E aí, com isso, eu lembro que o diretor chegou para mim e falou, olha, você é muito novo para apresentar um programa nesse estilo. Que eu lembro que era um programa chamado Bastidores, que onde eu mostraria bastidores, making off, dos lugares que tem a ver com a minha verdade. Eu gosto de mostrar, ver os processos de fabricação, ou então como ocorre o make off, os bastidores de algo. Inclusive comecei aqui esse vídeo mostrando um pouquinho desses bastidores, né? E aí ele falou aquilo, mas eu estava tão consciente, tão tranquilo que existiria a possibilidade que aquele programa iria acontecer em algum lugar. Peguei a fita, coloquei debaixo do braço, peguei o mototáxi, eu lembro como hoje, na época. E aí eu fui para casa, estava na casa da minha avó, e eu liguei para uma amiga minha, aquela que fez o piloto comigo, a Heloísa Galdino. E ela disse, Frank, não deu certo lá? Olha, tem uma emissora chamada TV Caju, tem um rapaz que trabalhou comigo também, que é o proprietário, né, o diretor de lá. Ele disse que tem uma emissora nova lá, chamada TV Caju. Você não vai lá, procura uma pessoa chamada Cláudia Indley, ela que é a diretora de programação. Ela falou, tá bom, então qual o número? Peguei e liguei. No dia que eu liguei, ela falou, olha, só tem 15 minutos, tem como você apresentar o piloto em 15 minutos? Eu falei, tem, vai ser rapidinho. Eu lembro que eu já tinha tirado a roupa, chamei outro motoboy, que era o transporte da época, que era para agilizar o processo, que não dava para andar de ônibus, que não ia conseguir chegar, e eu não tinha carro. Então,
eu acabei indo até ela, falei, não, tudo bem, o piloto eram 8 minutos, aí eu falei, tinha mais 7 ali, né, para poder conversar e explicar sobre o programa. Eu lembro que eu cheguei lá 3 da tarde, saí de lá 8 da noite, ou seja, meu programa foi aprovado. Ela apresentou para toda a estrutura, diretoria também, na época Antônio Hollenberg, o dono, proprietário, que tinha uma agência chamada Conceito de Publicidade, e dali aconteceu, né, o meu primeiro programa de televisão, sendo destaque lá na minha cidade e tendo uma expansão enorme. Só que paralelo a isso, claro, existiu algumas questões antes disso, que isso eu vou contar em outro vídeo para vocês, para não ficar tão extenso. Mas o que eu quero dizer com isso é que hoje já há algum tempo, eu não deixo de acreditar nas possibilidades infinitas que o universo nos traz quando a gente acredita naquilo que a gente quer, que a gente sonha, que a gente almeja. Porque eu nunca fui de uma família bem sucedida, mas os caminhos que eu trilhei, os caminhos que eu percorri, me fizeram ser aquilo que eu sou dentro da experiência, mas também no mergulho, né, das possibilidades de entender como tudo ocorre na lei, no movimento. E são situações, gente, tão incríveis, né, que às vezes eu fico observando. Eu estava aqui conversando com minha esposa e a gente relembrando de algumas questões, e eu fiquei encantado de rever na minha memória e perceber algumas questões que nem eu estava mais nessa lembrança consciente. E ali houve essa primeira conquista, e a partir disso eu tive apoios também de uma rede de amigos, de pessoas que estiveram comigo nesse momento para poder me auxiliar nesse percurso. E o próximo vídeo eu vou contar um pouco e para vocês, e eu acho que é bom até mostrar de outro lugar aqui de casa para vocês perceberem, inclusive num álbum que eu tenho, e eu já vou mostrando ali para vocês entenderem um pouquinho dessa minha trajetória também na televisão e como eu consegui construir tudo isso nos bastidores da minha cidade. Uma vez que eu consegui entrar lá, fiquei por 5 anos nessa TV, fazia eventos, fazia festa, eu comecei a produzir eventos também. Depois eu lancei um outro produto, que isso já fica para o próximo vídeo, que é a nossa revista, que é a revista Nos Bastidores. O programa foi um sucesso, eu tive muita mídia espontânea, as pessoas falando disso, de mim, né, do trabalho, porque eu quebrei algumas objeções da própria sociedade e trazendo aquilo que se faz na internet de forma mais natural também naquele tempo. Imagina quanto tempo tem. Inclusive, eu vou deixar depois um trechinho para vocês acompanharem o que eu fazia. É isso, deixa eu tomar meu café, terminar de tomar meu café, e comenta aqui embaixo também o que você achou desse início da minha história. Depois a gente continua.